E aí tem que... Mano, depende... Você acha que... você tava rezando o bebezinho embora, né? Você assumiu os negócios, cara, né? eu já tava um tempo acompanhando, e aí ele Tava... tava ensinando, mas eu já tava tipo, cara, ele pulava pergunta, Você fez uns negócios alguma assim. ele deixa a pergunta Ele do pulava, pessoal, né? pulava, eu falei, mano, muita pergunta ali, tipo, Cara, mas na hora de do ao vivão, você não vai falar essas jamais besteiras pra não... um negócio desse. É Você isso, tá né? doido. Bom, mas me avisa aí então, Lucão, graças a Deus, né, mano? Boa, vamos que vamos, mano. Você vê, Tamo né? Esse negócio junto. de primeiro. Tá rodando, Ai, tá? Tá, apareceu aqui, Lucão. Tá ao vivo mesmo já? Então, acho que. Parece que já tá rodando, cara. Muda o produtor e as piadas não mudam, né? Você viu? Ele me ensinou a essa gente também. tenta amadurecer e não melhora nunca, né? Não dá. Deixa eu te falar uma coisa também. Depois vocês dá só um zoomzinho na minha câmera ali, Pedrão, por favor, de leve, Show fechou? de bola. É isso aí. Então já tá valendo com o pessoal? Tá valendo, tá valendo. Então, olhe nos meus olhos. O zoom que eu pedi é verdadeiro, não é mentira não. A hora que você puder levantar e dar um zoomzinho na minha câmera, eu agradeço, Pedrão. Olha lá. Ó, hello my friends, Happy New Year. Eu sou o Du Corrêa, tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e de todo o litoral sul asiático, europeu, que fala, né? Quando é na Europa, lá perto do Japão. Isso. Joinville também, pessoal de Tapicerica da Serra acompanha muito a gente. Pessoal de Boituva, inclusive, está nos acompanhando. Sabe que todo canto que a gente passa... Eu tô me acostumando, me adaptando ainda, porque cada canto que a gente passa é uma loucura, um alvoroço, as pessoas pulando em cima da gente, mas graças a Deus agora eu acho que as coisas vão se acalmar, porque eu trouxe uma convidada hoje que ela vai sanar 99% das dúvidas do país, e com isso o alvoroço vai diminuir um pouco. Então, antes de eu falar da nossa convidada, tô esperando meu produtor se ajeitar bonito, que eu quero mostrar que estamos com 2 hoje, por falta de um. Pedrão e Lucão, como é que vocês estão? Tô de volta e tamo no primeiro episódio, né? Vamos ver o que dá aí. Eu te falei, dessa vez vai ter muito mais pergunta, tá? Você vai valorizar o público de verdade, né? Dessa vez, o Pedro parece que ele já trouxe o caderninho pronto, cheio das dúvidas. Ele estudou o convidado antes de... Estudou o convidado? Teve isso? Segura, Nossa, vocês vão ver. raridade Vocês aqui, vão hein? ver. Bom, Segura. Caraca, deixa eu apresentar então a nossa convidada de hoje. Nesse momento aqui, eu vou ver certinho aqui para ver se eu vou deixar alguma pergunta de fora ou não. Mas é ela, Fran Wisniewski. É isso? Isso. Errei na hora, acertei? Não, acertou. Fran Wisniewski. Isso, perfeito. Toma, quem achou que eu não era capaz, já pode encerrar essa live, já provei que eu sou bom. Zoeira. Obrigado, Fran, por estar com a gente hoje, viu? No decorrer do programa, meu ego abaixa um pouco, tá? Aí Não precisa não, não precisa não. acalmando. Fran, obrigado demais por estar com a gente. Seu conteúdo, ele é bem disruptivo, assim, diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui até trazer aqui no programa, tá? De relacionamento. Então, por isso eu senti que você tinha muito mesmo a contribuir, a agregar com a gente. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, pra mim é uma honra estar aqui, feliz. Já ouviu falar mal da gente, né? Isso é bom. Olha, eu acompanhava, sempre acompanhei, então pra mim é uma honra. Caramba, que show. Fran, eu quero, antes uma pergunta meio de prática que a gente costuma fazer assim, é realmente entender o que de fato, qual é seu propósito ali com o Instagram, com o seu trabalho, hoje assim, um pouco do seu trabalho, e como que você foi parar ali e falou, eu vou ajudar as pessoas através disso, com isso é importante fazer pelas pessoas. Como você foi parar na internet com o seu trabalho? Então, eu fui começar a trabalhar na internet porque eu estava morando fora do país, e um pouco antes de eu ir, eu dava aula para o curso de psicologia. Show. Era professora, né, do curso de psicologia aqui no Brasil. E daí eu fui pra fora e não tinha o que fazer, vamos assim, sempre trabalhando, sempre ligado no 220. Falei assim, eu preciso ter uma câmera e falar com o pessoal do meu país na minha língua, Show. né? E assim que começou, né? Fazendo videozinho aqui, videozinho ali e tal. E você começa assim muito genérico, você não sabe do que falar, você quer ajudar, né? E aos poucos você vai escutando a audiência, vai escutando as pessoas, você vai entendendo qual que é a dor delas, o que elas querem aprender, Sim. né? E quando você fala de psicologia, de saúde mental, vai para tudo. Vai para relacionamento, vai para finanças, Sim. vai para alimentação, vai para tudo, educação de filhos. Então você fica assim, né? Mas aos pouquinhos vai afunilando ali, você vai entendendo o que o pessoal quer. Não, quando você falou que realmente pega em tudo, relacionamento e tudo mais, mas assim,
O relacionamento é quando as pessoas te procuram e tudo mais, o relacionamento é uma pauta muito quente, assim, tipo, muitas pessoas te procuram e você percebe que, às vezes, um problema que ela acha que tem tá atrelado até os relacionamentos que ela tem na vida, ou elas te procuram de fato mesmo com problemas no relacionamento também, querendo resolver algo assim. Tem isso? Total, geralmente é isso, né? Porque assim, é muito mais fácil eu primeiro identificar o problema externo, né? Então, antes delas olharem para dentro delas, o que tem aqui para arrumar, eu consigo ver que o meu casamento não tá bem, ou que o meu namorado, meu namorido, né, não corresponde às minhas expectativas. Né? Então, você sempre olha para fora. Então, esse é o primeiro sintoma, vamos dizer, né? Daí a gente vai convidando, opa, peraí, vamos olhar para dentro, né? Para começar a achar aí as respostas que você está buscando. E quando você conversa com as pessoas, quando a pauta é relacionamento com as pessoas, mentorados ou como é que pacientes, não sei a maneira correta de falar, mas quando você conversa com essas pessoas que o tópico é relacionamento, tem alguma dor mais latente, assim, que você percebe nessas pessoas? Assim, putz, essas pessoas estão querendo salvar o casamento, reconquistar o ex, não sei o quê. Tem algo assim? Tem. O que eu mais vejo, e inclusive eu quero te parabenizar aqui, né? Você falou assim... É a primeira vez alguém parabenizando na vida, obrigado. Porque você falou assim, não, o meu ego vai baixando aos pouquinhos e tal, né? E eu falo, não, né? Que bom que é assim. Porque eu digo isso porque isso acaba sendo, né, tão prejudicial na vida, no dia a dia, as pessoas não terem autoestima, porque elas acabam ficando reféns de um relacionamento, né? Então elas acabam aceitando abusos verbais, físicos, acabam aceitando coisas que não dá para dizer nem que são migalhas. Sim. Por quê? Por essa falta de construção pessoal, autoestima, né? Então ela se sujeita a ficar num relacionamento ou não lutar por aquilo da forma correta. Quando a gente fala então de uma pessoa que ela tá inclusive reclamando pros outros do relacionamento dela, que tá péssimo, um lixo ali, ela externaliza isso, mas mesmo assim ela não sai daquele lugar, é porque ela se considera merecedora daquilo, vamos dizer assim, por mais que ela entenda que tá fazendo mal pra ela. Olha que doido, né? Mas eu vou te falar uma coisa, e talvez seja bem polêmico que eu vou falar. Sempre tem um ganho, né? A gente fala assim, né? Por que a mulher de bêbado continua casada com o bêbado? Né? Eu tô usando aqui o linguajar popular, né? Fica Um alcoolista, tal, né? Mas tô usando a linguagem bem popular. Por que a mulher de bêbado continua sendo mulher de bêbado e não vai simplesmente embora? Porque o problema, a dificuldade no relacionamento, ela sempre vai trazer um ganho, inclusive para quem tá sofrendo. Né? Então, assim, não tô falando que é o caso de todo mundo, mas acontece muito, muito frequente aquele fardo de, poxa, eu sou coitadinha, olha o que eu aguento todos os dias. Nossa. A pessoa às vezes precisa disso, infelizmente, e ela não se deu conta. Eu ia te perguntar um exemplo prático, mas você já sintetizou legal ali no sentido, pra ela, o ganho dela é meio que ela entender que ela é um ser humano bom por aguentar esse peso, é isso? Esse fardo? Olha o que eu sofro. Tinha um personagem antigo, naquela escolinha do professor Raimundo, que ela falava assim, eu gosto. É da minha época, né? Eu lembro dos bordõezinhos assim, mas eu lembro do contexto. É da minha época, assim. Então, é literalmente isso. Eu gosto. E não é necessariamente dele. Às vezes até gosta dele. Mas quando você passa por um relacionamento abusivo, quando você tá passando por isso, sempre tem uma rede de apoio que reforça você estar passando por aquilo. Nossa, mano. Olha como fulana, tadinha, olha o que ela aguenta. Santa, né? Quase uma Madre Teresa de Calcutá. E é isso que ela queria ouvir, né? Assim, pra se manter ali, inclusive. Ela nunca recebeu uma validação. Então agora ela tá sendo reafirmada. Poxa, ela faz alguma coisa boa na vida. Mesmo sendo que aguentar um bêbado. Sim. Caceta! É forte, né? E não é todos os casos, mas é bem comum. Nossa, Caramba. Tava digerindo aqui. Não, é muito bom isso mesmo. Até isso eu nunca ouvi aqui. 271 programas, eu não lembro de ter escutado isso, não. Nossa, ainda mais esse bom exemplo do bêbado, né? Ô, Fran, eu vi uma questão no seu Instagram que você falava... Como é que fala? Só pra, né, vou entender um pouco desse caminho aqui também.
da parte espiritual, da vida espiritual, não ter neutralidade. Eu fiquei um pouco assim, eu fiquei curioso para entender um pouco disso, achei diferente também. A que isso se aplica? O que seria esse lance da... Ou é ou não é, tipo isso? Como que funciona isso? Consegue dar um resuminho para mim do que é isso de fato? Assim, o Estado ele é laico, né? E ele precisa ser por uma questão de segurança. Tá. Só que o povo não é laico, né? Quando a gente está falando do Brasil, principalmente, 80% do povo brasileiro é cristão, né? Eu vou falar agora de um público, eu tenho muitos psicólogos que me seguem, né? Quando você fala, assim, de um terapeuta, de um psicólogo que faz um atendimento e você tem um código de ética que fala para você não manifestar a sua fé, né? Nossa. Na teoria, subentende-se que você precisa deixar os seus valores, quem você é, para fora do consultório. E ali você entra na realidade do paciente, de quem você está atendendo, e tá tudo de boa. Só que quem está ali atendendo é um ser humano. Então, é uma ilusão a gente pensar que os valores desse profissional não vão interferir nas técnicas. Sim. Né? Então, assim, a teoria ela existe como uma neutralidade e é muito bonita, mas a prática é completamente outra, é diferente, é impossível. Eu costumo dizer assim, né? Você tá ali profissional, agindo, né, trabalhando, você deixa de ser mãe? Teu filho não tá com você ali, mas você deixa de ser mãe quando você entra? Não. Né? Se teu filho tá doente, você vai estar atendendo ali, você vai estar toda hora meio que dando uma olhadinha no celular, né? Saber se tá com febre, né? É verdade. Então isso acompanha você porque faz parte da tua identidade. Sim. Né? Então quando a gente fala de não ter neutralidade na espiritualidade, é isso, né? Porque você leva os seus valores aonde você vai. Nossa, é verdade mesmo, né? Como que você vai deixar de lado os valores? Não Se tem como. ele é você, você é ele. Exato. É verdade. Faz parte de você. Caraca. Né? Então, assim, muitos psicólogos vivem isso, né? Essa dificuldade. Inclusive, né? Acho que é por isso que, de certa voz, eu acabei me tornando uma voz, né? Para esse movimento. E tem outros que sentem uma necessidade, mas não tem coragem de. Cara, o que você falou é muito bom, porque não é somente você deu o exemplo do psicólogo, da terapia, mas não é só nessa área. Tive uma consulta recentemente com a Aline, minha esposa. Como é que é a pessoa que cuida dos hormônios? É endócrino. Isso. E aí, como é que fala? A abordagem da mulher era total baseada num lado da coisa, saca? Assim, tipo, que o negócio assustou mesmo. Já falei isso aqui umas 3 vezes, assim, do como assustou ela empurrando a Aline a tomar decisões, tipo, de acordo com, obviamente, ali um lado, inclusive, político da coisa, né? Então, tipo, por que ela não deixou fora do consultório a coisa? Porque realmente faz parte dela aquilo, é o que ela acredita, é o que ela vive, mas acredito eu que na ética, o correto seria ela tratar só dos dados ali, do que estava aparecendo os números, vamos dizer assim, dos hormônios, né? Vamos dizer assim. Mas você vê que tem os dois lados, Sim. né? E a gente acaba optando para ir num profissional, qualquer área que seja, que tenha valores parecidos com os nossos. Isso. E isso serve para o pessoal que está em casa, né? Que está escolhendo um pretendente, ou está na ânsia, né? De ter um pretendente. Tem coisas que são inegociáveis para a escolha de um parceiro, né? E os valores, gente, se você não considerar isso na escolha, lá na frente vai pipocar. Para você, o que foi negociável na hora da escolha do seu marido, vamos dizer assim, para vocês estarem juntos e tudo mais? Você consegue citar alguns pontos? Te amo, Zizico! Vamos lá. Eu trabalhava com meu marido. Eu antigamente tinha o banco HSBC aqui no Brasil, a gente trabalhava em recursos humanos. Então a gente já era colegas de trabalho. E eu conhecia o Caio, aquela pessoa gentleman, cavalheiro, né, cuidador, assim, ali no trabalho. E quando eu vi que o olhar começou a mudar, eu tava ali no computador, de repente eu vi um pescocinho esticando ali, né? Eu até chamo de girafinha até hoje por causa disso, né? Que eu vi ele assim em cima, né? No computador olhando pra mim. E
E eu pensava assim, caramba, será que quando a gente começar a se relacionar, ele vai ser uma pessoa diferente? Porque era aquela pessoa que abria a porta do carro, aquelas coisas assim, quem que ele tá querendo enganar? Agora a gente já começou a sair junto. Já pode ser você. Já pode ser você, né? E eu ficava esperando, porque eu não tinha conhecido um homem, assim, do cuidado, né, comigo. Show. E é claro, não vou mentir, né? Ele não abre a porta do carro pra mim hoje em dia, gente. Ele fez enquanto, né? Mas sabe aquela... Tô querendo dizer aquela questão da essência, Sim. né? De respeitoso, essas coisas assim. Então, hoje, né? Já fazem 17 anos que a gente tá junto. E ele continua tendo essa essência de não me deixar andar do lado da rua. Sim. Ele sempre... né? Então, assim, pra mim, isso é fundamental. Isso aqui. Né? Então, esse foi um dos principais Cuidado, pontos, né? né? Outra coisa, né? Eu lembrei agora, rapidinho. É difícil começar a falar dele, porque daí... Já veio? Mulher apaixonada, né? Mas eu lembro que ele tava pra trocar de carro na época. Ele tinha na época era um carrão, um Jetta. Sim. Né? Um carrão, assim. E ele ia trocar, ia vender e tal. E era um carro relativamente novo, né? Sei lá, tinha uns 3 anos de uso. E ele ia vender. Daí ele bem assim, vou mandar o carro pra revisão, pra ver se tá tudo certo, se eu posso vender. Daí eu bem assim, peraí. A gente tava falando de honestidade antes, né? Sim. Então, você vai gastar dinheiro pra fazer uma revisão, pra ver se tá, né? E tipo, eu não falei nada, mas aquilo me chamou atenção. Porque eu tinha saído de um relacionamento, né, alguns anos antes disso, que era aquela pessoa que fazia de tudo pra passar perna em alguém, né? Que gostaria de ter vantagem. Qualquer oportunidade para ter uma vantagenzinha, tinha. E daí, quando ele falou isso, acendeu a luzinha. Como assim? Quer entregar um negócio perfeito, né? E meu marido é japonês. Então, deu caramba. Sabe? Como é que pode? Né? A pessoa não querer enganar em nada. Né? Então, esse foi questão de valores. Ela pensou, não vai me trair. Não quer enganar. Mas uma coisa puxa a outra, né? É verdade. Então, isso mesmo pra que mim... inconsciente, na verdade. Então essas coisinhas foram me conquistando. Caraca, que show, É bom saber, porque eu gosto de perguntar, porque as pessoas também que estão de fora assistindo conseguem ter uma base. Ele também, mas o que é? O que eu não posso... Claro que é particular para cada um, que é negociável ou não, né? Mas pelo menos ouvindo de você, que tem um casamento de 17 anos, estruturado bem... Já dá pra pensar num caminho ali, o que eu posso olhar num cara assim, né? Inclusive, é até uma pergunta pra te fazer, por mais que talvez não seja algo tão profundo, mas é algo que no começo é importante. Assim, se uma pessoa que te acompanha tivesse uma pergunta, uma mulher, Fran, o que eu poderia identificar assim no homem, no questão de tratar também algumas atitudes, pra eu saber que esse cara, ele é diferente de homens que não querem nada com nada, assim? Tem alguns pontos? É um pouco já do que você falou, assim? Você consegue complementar algo? Sim, é um pouco disso, mas existe aquelas regrinhas clichês, né? E o clichê, ele é clichê porque ele tem uma razão de ser. Né? Então, assim, olha como ele trata a mãe, como ele trata os animais, como ele fica no momento de raiva, né? De alguém cruza o carro ali, né? Então, são coisinhas que são sinais que a gente escolhe se a gente vai ignorar ou a gente vai captar aquilo. Né? Então, eu não fecharia o olho para esse tipo de coisa. Entendi. São os sinais de alerta, assim, né? O cara que tem... Esse negócio do estresse é doideira mesmo. E o trânsito é um excelente exemplo. O cara que perde a cabeça do negócio assim, Total. né? Imagina como vai ser numa briga com a mulher quando tá Total. conhecendo ali, né? Só que você concorda que tem mulheres que passam por isso, elas têm as chances de... Elas presenciam ali esse momento e veem uma coisa dessa e mesmo assim elas escolhem estar naquela relação por, sei lá, gosta de fechar o olho por essas bandeiras vermelhas, né? Tem isso, não tem? Tem. E daí a gente volta naquela questão da autoestima. Como é que essa mulher está blindada emocionalmente, segura de si, confiante de quem ela é, de quem ela merece, né? Pra estar à altura ali do que ela tem investido nela, porque não é fácil. Né? A gente aprender, amadurecer, não é algo assim que é mágica do dia para noite. E não tô falando só em investimento de dinheiro, em terapia, essas coisas, não. É questão assim de... no dia a dia ali, você tá se desenvolvendo. Autoconhecimento é uma coisa que se busca todo dia, né?
Aí conclui, pode concluir. Então você acaba investindo muito em você ou não. Quando você não tá segura de si, você não acredita muito naquilo, qualquer coisa preenche aquele buraco. Cacete. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. As pessoas... Ah, não, é depois as mulheres vêm tudo chorando pra Fran, viu, pra resolver o problema. Mas aí tá bom, aí tá valendo a pena esse sofrimento, brincadeira. Como é que fala? Tem pessoas que elas reclamam e gritam aos 8 cantos do mundo, que tem 8, que elas só atraem pessoas que não prestam, que minha vida não sei o quê, e aí acaba ficando com raiva do sexo oposto, né? Ou do mesmo, sei lá, que homem não presta, mulher não presta. Pra você, qual que seria uma das explicações pra essa pessoa ou mais explicações, que poderia estar fazendo essa pessoa só atrair gente que ela considera que não presta? E ela tá até se colocando no papel de vítima ali, né? Sim, sim. O famoso dedo podre, Isso, né? boa. Vamos lá. A neurociência explica bem isso e eu gosto... Para mim, é a explicação mais plausível que tem para essa pergunta. Nós somos viciados em questões emocionais. Todos nós temos os nossos vícios de estimação. E eu vou explicar o que é isso, tá? Quando eu falo vício, é vício mesmo de uma substância cerebral. Tá? Então, como é que funciona? Toda emoção que a gente sente, alegria, tristeza, nojo, tudo, né? Emoção, sentimento, quando ela acontece dentro da gente, não só no nosso cérebro, mas também no nosso corpo, isso desencadeia, eu chamo de sopinha, para ficar fácil para o pessoal de casa, sopinha química, né? Então, acontece uma sopinha química ali de neurotransmissores e hormônios, né? Então, eu fico triste, vai vir essa sopinha química ali. Eu tô alegre, vai vir essa sopinha química. E é literalmente uma química. Quando você cresce num lar que você tem muito... Digamos, você vê os seus pais brigando, né? Por diversos motivos. Então, você tá submerso naquela química ali, química mesmo, de tristeza, relacionado ao relacionamento dos seus pais. Claro que também tem a questão de aprendizagem por observação, por comportamento. Sim. Que daí você... olha o teu pai tratando mal a tua mãe, você acha que aquilo ali é uma linguagem de amor. Poxa, o papai xinga a mamãe, o papai bate na mamãe, mas ele ama a mamãe, ele tá cuidando, né? Então, ela aprende tanto da forma comportamental, a se espelhar naquilo, e também ela tá sendo submersa naquela química. Sim. Se você fuma, quando você vai tentar parar, o teu corpo vai pedir aquela química. Não é? Sim. Então, é a mesma coisa com as químicas emocionais. A gente fica tanto tempo submerso nisso, né? Que o nosso corpo vai pedir aquilo. Então, essa menina que cresceu nesse lar, vendo essa desestruturação, essas brigas, né? Ela vai virar uma adolescente. E de todos os meninos ali da sala dela, digamos, o que vai mais atrair ela, até por uma questão química de pele, é o safadão. É mesmo? Por quê? Porque é o que o cérebro dela reconhece como padrão de amor. Mesmo que faça mal pra ela. Caceta. Ela vai pra balada, né? De, sei lá, 50 homens que ela vê, o que ela vai se atrair é aquele. Então, é tanto por padrão comportamental, como por essa dependência química. Então, o nosso cérebro, ele se vicia. E todos nós temos algum tipo de vício. Caceta. E tem gente que é viciado em sofrer. Tem gente que é viciada em ficar doente. Porque quando fica doente, recebe apoio da família, atenção, olhar. Mano, viciado em ficar doente. Tem gente que é viciado em escolher parceiro ruim. Eu era viciado em ficar doente, segunda-feira pra não ir pra escola, quando ele era mais novo. Eu também. Eu lembro... Eu fui diagnosticado, já vou voltar no assunto, calma que eu lembro, viu? Eu lembro certinho, o médico falando assim pra mim, já entendi, o diagnóstico, já entendi. Ele tem a síndrome da segunda-feira. Eu falei, que é isso aí? Faz mal mesmo? Ele, eu vou morrer disso aí? Não, é só que chega segunda-feira, passa mal pra tudo. Caraca, mas a pessoa é viciada em sofrer em relacionamento ruim. Talvez possa ser você, se você estiver analisando sua vida e pensar que você só tá reclamando dos relacionamentos que você entra e mesmo assim só continua entrando nesses relacionamentos,
Talvez você não saiba, porque o viciado não reconhece seus vícios, viu? Mas assim, Fran, sabendo disso, se essa pessoa que a gente tá conversando com ela agora, perceber que ela pode ser uma pessoa dessa, assim, ou for diagnosticada assim, viciada nisso, nesses relacionamentos ruins, qual que seria o primeiro passo para ela começar a sair desse ciclo? Porque é possível sair desse ciclo? Sim, claro que é. Assim, para o pessoal de casa entender, né? Tudo que a gente pensa, sente, né, e acontece essa liberação desses hormônios, dessa sopinha química, acontece conexões cerebrais, conexões neurais no nosso cérebro, né? Então, tem conexões que vão ficando mais fortes conforme a gente vai executando com repetição algumas tarefas. Por exemplo, ninguém nasce sabendo andar. Sim. Né? Então você cai, levanta, né? Começa primeiro a engatinhar, depois vai, até que você consegue aprender a andar direito, se equilibrando, porque essa conexão ficou bem fortalecida. Então, tudo na vida, você acabou de beber água, você consegue fazer isso porque você já fez muito. Meu filho não consegue. Então, porque ele ainda não tem essa conexão cerebral, né? Esse caminhozinho feito. Então, assim, a gente tem que pensar que tudo que a gente quer mudar na nossa vida, qualquer hábito, inclusive gostar de alguém, é uma conexão nova que está se fazendo. É possível fazer? É. Né? Hoje aí na internet tem um monte de videozinhos né, dos neurônios fazendo aquelas conexões, né? Então, assim, hoje a ciência já comprova que até um adulto tem essa neuroplasticidade, ou seja, essa construção de novos caminhos. Então, você pode aprender qualquer coisa. Só que você tem que buscar isso. No caso de um relacionamento, é abstinência. Né? Quando você está deixando o álcool, cigarro, droga, o que acontece? Abstinência. Porque de uma forma até traumática que você vai sofrer, né? A crise mesmo, a fissura ali, você precisa ficar longe daquilo para o teu cérebro se forçar a criar novos caminhos. A pessoa, ela pode ser viciada em relacionamentos ruins, ali é aquele padrão de relacionamento, e quando ela conhece um relacionamento bom, ela que teria tudo pra dar certo, ela não se identifica e sai fora, justamente por não ser uma linha cerebral que ela tenha? Total. É isso que acontece. Esse é o último programa do Papo Mil Graus, estamos desvendando tudo. Cada não precisa mais ter, não. Cacete, tá? Olha, um case pessoal aqui. Eu cresci numa família de homens meio truculentos, né? Assim, gente simples, do mato, essas coisas assim, né? Pedrão. Então, aqueles casca-grossa, tipo o Petrúquio. Alô, Petrúquio. Minha família é cheia de Petrúquio. Alô, Petrúquio. E meu marido, ele é um padrão completamente diferente. Ele é educado, ele é um gentleman, literalmente, né? E sempre foi e continua sendo. Então, até hoje, eu me pego, às vezes, tomando frente das coisas. Putz, entendi. Eu tô no restaurante, eu vou erguer a mão pra chamar um garçom. Deixa meu marido ser homem, deixa meu marido... Eu não... Entende? Porque eu tenho essa iniciativa. Assim? Cresci assim. Eu tive que sobreviver. Só tinha homem na minha família, eu era a única mulher. Então, né, de primos, tudo. Então, até mesmo pelo papel da mulher que eu defendo e busco viver e ensinar para as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né? Eu acredito que a gente tem papéis para estabelecer. Então, quando eu vejo que eu tô tomando frente num papel que é o meu marido que precisa fazer, eu recuo. Eu respeito o espaço dele. Ter essa consciência já é um nível muito avançado. Muito avançado, porque o que a gente recebe quando pessoas como você toca nesse assunto aqui, e depois a gente vê nos comentários as pessoas falando assim, né? Nossa, eu faço exatamente isso, eu sou exatamente assim, eu tomo a frente mesmo. E muitas vezes as mulheres falam assim, mas também meu marido, se eu não faço, ele não faz. E aí nesse caso, por exemplo, por que essa mulher acha isso? Assim, vou falar o que eu penso, que às vezes ela não dá nem tempo, ela já tá num padrão tão assim, que ela não dá nem tempo do cara fazer mesmo, né? Sim. Isso acontece também? Acontece. Assim, claro que tudo tem um nível ali de comunicação, cada situação vai ser uma situação, né? Às vezes chega num nível que tá tão insuportável ali, o grau de paciência, de relevar as coisas no dia a dia, né? Que tudo um no outro irrita, né? Mas casamento, né, tem dessas. Só que o que acontece?
Existem acordos para serem estabelecidos desde o começo. Né? E tem acordos que vocês vão renovando e tem acordos que vocês vão mudando. Ó, esse daqui não tá valendo, né? Então a gente, né? Então, o diálogo aberto, assertivo, sempre tem que existir. Sim. Só que o que acontece? Hoje tá muito na moda a mulher empoderada. Né? Então, assim, e as mulheres, infelizmente, isso também vai ser polêmico, tem gente que não vai concordar com isso, mas as mulheres confundem ser uma mulher empoderada com uma mulher que não sabe a sua identidade, o seu papel e a sua função. Nossa. Né? Então... meu marido não educa, não participa da educação dos meus filhos, é tudo eu. Mas quando ele vai tentar do jeitinho dele, tá errado. Né? Então, esse alinhamento de expectativas, né, que ele vai fazer as coisas diferente de mim e que legal, pelo menos ele fez, precisa existir. Caraca, Pedro, eu tô pensando em várias coisas do meu casamento, do meu relacionamento, que eu vou fazer um programa especial com a Aline aqui pra gente contar tudo. Porque o povo tá achando que é tudo, né? Assim, na verdade é tudo bom, não tem nada de errado não, nunca tem. A Aline acho que é viciada em brigar, velho. A Aline é viciada em brigar comigo. Acho que tem que mudar aquelas linhas neural dela lá. Ei, meu Deus, eu vou achar outro caminho pra ela, Lucão. Tô falando pra você, eu falar, desconstrói essa mentira, cara. Mentira demais. Os caras vão falar, então minha mulher também, minha mulher tá viciada, todo mundo, a mulher tudo tá... Mas a mulher ali, quando se importa mesmo, tem que... Ixi, a mulher que faz o homem dar umas mudadas na vida. Cara, ô Pedrão, você tem algum ponto aí importante que você tá vendo pra trazer ou não? O que você tá aprendendo aí hoje? Eu já fiquei com uma pergunta aqui na cabeça. Puxa o microfone aí que eu não tô te ouvindo. Inicialmente você tinha falado que naquela relação disfuncional, tóxica, a pessoa ela tem um ganho, né? Mas talvez ela não tá consciente. Como é que ela percebe que ela... como é que ela vai ter o nível de consciência sobre esse ganho? Como que ela muda isso aí? Como é que ela muda essa estrutura? Ela só tá ali viciada nisso, né, no ganho. Olha, 99% das pessoas vão estar inconscientes nesse processo, né? Então, dificilmente alguém consegue se dar conta disso. Né, se não passar por uma terapia, por algum tipo de treinamento emocional, alguma coisa assim. Então, o primeiro passo é começar a se reparar, se observar, né? Por que eu faço isso? Né? Se perguntar mesmo, qual o ganho que eu tenho com isso? Literalmente. E não vai ser fácil. É verdade. Se você não achar nenhum ganho, é que provavelmente é esse ganho do vício ruim aí, velho, desse negócio. Sim. Porque você não vai querer nem assumir esse ganho aí você não vai achar nenhum ganho. E tem verdades que são tão difíceis de ser suportadas por nós mesmos, né? Que a gente tem mecanismos de defesa no nosso cérebro e o cérebro vai fazer de tudo ali pra esconder mesmo, literalmente. Por isso que existe o inconsciente, ali fica tudo lixo, que pra nós é insuportável ver. Na gente mesmo. É muito fácil, gostoso ver o defeito do outro. Mas e o meu? Como é que eu vou achar, né, legal que eu gosto que meu marido bata em mim? Nossa, meu. Não é nem lógico. Né? Mas começa por esse passo, assim, né? Você olhar pra dentro de você e começar... Aí vai uma coisa importante também, que é, antes da gente ser dois, a gente é um. Então, independentemente do teu relacionamento, se você acabou de entrar ou não, se você tá namorando ou é casado, enfim, você sempre tem que cuidar de você na sua individualidade, né? Porque nós somos um indivíduo, com desejos que precisam ser respeitados, com limites que precisam ser estabelecidos e reforçados e respeitados, né? E ninguém vai colocar limite. Você tem que colocar os limites. Eu vou até aqui. Né? Você não acha que também tem muitas pessoas que elas se colocam em relações às vezes ruins, é assim que fala, né? Por conta de, assim, elas demoram muito pra entender quem é o outro, pra conversar, pra colocar as coisas na mesa, sabe? Tipo, vão levando, empurrando com a barriga. Aí, porque eu tô te perguntando isso porque eu já citei aqui, inclusive, de pessoas que, por exemplo, depois de casado, descobriu que o parceiro não queria ter filho. Aí você fala, ué, e como que esse, né? Porco-aranha. Como que esse relacionamento vai funcionar, velho? Não tem pessoas que deixam de trazer, assim, você acha que as pessoas deveriam mais no começo já jogar limpo, assim, já entender quem é o outro, tudo mais, falar de planos, valores e princípios? Porque tem gente que prega assim, é muito cedo pra falar. Mas
é muito cedo, não é melhor já entender? Uhum. Então, eu costumo dizer que o namoro, ele é feito pra acabar, né? Porque você já deve ter escutado essa frase, porque ali é um... Tem uma frase, uma palavra na psicologia que ela é difícil, mas é um ensimismamento. Assim, no sentido de se conhecer, se misturar, né? Sim. Então, ali é a fase de você cavocar. Aí a gente falou daquela questão dos valores, né? Hoje, as coisas estão tão de ponta cabeça que é muito normal você beijar alguém, você transar com alguém, mas você não falar de planos. Nossa. Não falar de economia, de dinheiro, de projetos, né? Então, assim, poxa, mas o que é intimidade pra você? Né? Então, eu posso transar, mas eu não posso perguntar se você quer ter filhos? Nossa, essa aí você Né? arrebentou. Isso aí, o que eu já vi de gente falar isso mesmo assim, tipo, até internet mesmo assim, transou, mas não transou no primeiro encontro, no segundo e tal, mas é muito cedo pra falar de planos, mas pra transar, Sim. tá tranquilo, vamos arrebentar tudo aí, Penel. No qual sentido, qual a lógica moral, intelectual, física, psíquica, desculpa, não tem. Antes até de ser moral, é até lógica mesmo, né? Lógica, porque Tudo. é bem isso. Moral, foda-se nesse caso também. Vamos falar na lógica mesmo da vida. Mano, não faz sentido, é verdade. Mano, se eu não enlouquecer, eu sei lá o que vai acontecer comigo. Enfim. Falando nisso, Fran, até um ponto importante aqui que eu não queria esquecer dessa questão. Tem aquela frase também que fala assim que todo excesso esconde uma falta, né? Quando a gente traz isso para um relacionamento e a gente pensa num excesso de parceiros, uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas, que falta, você que estuda a mente humana, assim, que falta que isso esconde normalmente? Então, cada um vai ter um nome apropriado para o seu buraco. E não pense que é esse buraco que eu tô falando. Nós somos homens sérios aqui, ninguém fica... Estou falando do vazio, né? O buraco do vazio existencial, né? Não tirou a concentração do povo. A série é foda, mano. Meu Deus, obrigado por isso. Cada um vai colocar um nome nesse buraco, literalmente, né? No sentido... Tô tentando falar. Para de rir, meu irmão, gente. Somos adultos, formados com filho, todo mundo casado aqui, pelo amor de Deus. Uau. Então, assim, tem gente que vai preencher isso com relacionamentos, tem gente que vai preencher isso com carros, com dinheiro, com trabalho, com isso, né? E isso pode ser que veio de um lar desestruturado ou de um abuso que a pessoa sofreu na infância, na adolescência, né? Então, é muito individual, né? E acredito que, assim, a receita é cada um olhar para o seu buraco. Boa. Entender. Acho que ninguém vai querer vir aqui, né? Peço desculpas, é que assim, hoje Conteúdo é pra maiores de 18, né? O YouTube bloqueando a live, tá ligado? Não, YouTube, calma, buraco emocional, existencial. Vazio. Nossa, cara, eu achei que ter, às vezes, uma resposta assim, né, de um ponto específico, mas é como você falou, é muito individual. É muito individual. Cara, né? E eu quero até fazer um gancho que não tem muito a ver com isso, mas eu não lembro se era Augustinho, mas eu acho que é. Ele falava que o ser humano ele tem um buraco dentro de si que é do tamanho de Deus. Tamanho de Deus. Do tamanho de Deus, né? Então, tem coisas, né, que só vão ser preenchidas, né? Quando tiver preenchido. Quando tiver, né, totalmente preenchido. Então, se tem um buraco de Deus, nenhuma pessoa vai tampar esse buraco, né? Daí quando você estiver bem cheio, daí você vai estar bem para você escolher bem. Cara, é muito louco você falar isso, que me lembra de pessoas que conquistaram coisas financeiras e materiais, não sei o que, muito rápido, assim, num curto espaço de tempo, na verdade, na vida, achando que aquilo ia preencher tudo, e não tô falando que não é importante, é maravilhoso e importante demais, mas aí ela descobre que, na verdade, o vazio era esse de Deus, muito provavelmente, né? Sim. E aí a vida, aí ela começa a buscar, a dar uma bagunçada na cabeça, fica meio surtadinho por um tempo de não entender, né, o que tá acontecendo, e aí ela... Eu gosto de fazer essas meio que pegar o que você tá falando, assim, pra ver se realmente entendi e passar pra galera, assim, né? É isso mesmo, né? Sim, exatamente. Então, eu pessoalmente, né, eu acredito, assim, que o amor, ele é uma corda de 3 pontas,
né? Então, é você, teu parceiro e Deus. Então, para dar certo, precisa ter esse nó, né? Com essas 3 cordas. E eu quero desafiar, né? Você que tem talvez um relacionamento, você que é casado e que acredita em Deus. Experimente fazer uma oração íntima com Deus, em voz alta, com o seu marido. Né? Assim, de abrir seu coração, né? De literalmente falar das suas mazelas, das suas dores, das suas dificuldades, das coisas que você está vencendo, tentando vencer no seu íntimo. Não existe maior nível de intimidade no sexo do que esse de orar com o parceiro. Nossa. Cara, isso... Não vou mentir, eu nunca fiz e tenho vontade de fazer, já vou colocar no desafio isso aí, viu? Porque eu sinto que realmente quando eu já vi sobre isso, né, já fui atrás, e eu vejo que realmente é um passo muito acima do que a gente tá acostumado a viver assim. Sim. E parece que traz outro nível de conexão. Total. Outro nível de conexão pro casal. Real mesmo assim, tô falando, e eu tenho muita vontade. Alô, Aline, se estiver assistindo, prepare a oração. E o coração também. E depois a lanche de brincadeira. Não, mas é porque assim, você me lembrou algo aqui que a gente fez ultimamente, aqui no estúdio nós, olha que doido que eu vou te falar, porque a gente não tinha costume de fazer isso, eu não tinha costume de fazer isso, orar e tudo mais. E a gente aqui mesmo assim no estúdio recentemente esses dias, todos nós aqui, a gente tava falando isso de se abrir mesmo assim nesse íntimo e das fraquezas e fragilidades, não sei o que, e vontades e tudo. E a gente se conhece há tão pouco tempo assim, mas é muito doido como as coisas estão fluindo tão legal, tão legais essas coisas nos últimos tempos e por conta, eu acho, dessa sinergia mesmo, dessa abertura e dessa do íntimo, né, de colocar pra fora e sempre muito falando de Deus também, né, Pedrão? Tipo assim, entendendo as coisas, é muito louco. A minha vida, mesmo desde que a gente começou a trocar ideia disso, expor, eu percebo que uma energia diferente, sabe? É porque compartilha os mesmos valores, né? E tem uma conexão muito maior, porque é algo assim que sobressai da gente. Né? Quando você tem objetivos com valores alinhados. Isso serve para relacionamentos marido-mulher, de trabalho, de sociedade. Nossa, pensa quantos profissionais fazem isso. É muito difícil na empresa os caras fazerem isso, cara. Muito. E no casamento, então, às vezes, as pessoas às vezes têm vários problemas que, por exemplo, uma oração dessa resolveria, óbvio que contínua assim, né? Mas as pessoas preferem só pôr para debaixo do tapete as coisas. Sim. Só vai ver mesmo quando o negócio já tá tudo lascado e nem sabe o que é, não procura nada. Aí, mano. Hoje o programa tá sendo diferente, Pedro. Eu vou te contar. Pra você, Fran, pode ser pra você ou pra quem você quiser também, né? Não sei se você usar a sua cabeça dos outros, você fala assim, não, segundo Herbert Houston, brincadeira. Existe um modelo ideal de relacionamento que faz com que as pessoas tenham mais assertividade nos relacionamentos, que fazem com que as pessoas tenham relacionamentos mais duradouros, saudáveis? Isso pode até incluir também papel do homem e da mulher que vai fazer o relacionamento ser mais duradouro e, se Deus quiser, eterno ali enquanto estejamos aqui? Assim, existe, né? Assim, eu gosto sempre de voltar para o original, né? Não tô falando que pessoas em outros modelos, em outras alternativas não sejam felizes e não vai ser duradouro, né? Sim. Mas estou falando assim da realidade que eu vivo, que eu conheço, né? Onde eu transito bem ali. Então eu gosto sempre de voltar para o original de Deus, né? Que é o homem, a mulher ali, buscando sempre ter Deus na família. Só que isso é desde o namoro. Né? Não dá para deixar para buscar lá. Tem que vir, né, desde a raiz ali. Olha, né, para ele ou para ela, se acredita em Deus, né? Se tem sonho de constituir uma família, se tem sangue no olho para arregaçar a manga e buscar crescimento profissional, prosperidade, se os valores combinam para a educação de filhos, né? Porque às vezes vai ter pais que vão gostar de ter uma educação um pouquinho ali mais baseada em valores e outros vão ser mais permissivos, né? Então tem todo esse tipo de coisa que a gente precisa já olhar desde do namoro, né? Então assim, um casamento que coloque a parte espiritual, independentemente de religião, de qualquer coisa, mas coloque a parte espiritual ali e o casal busque isso juntos,
dificilmente vai dar errado. Por quê? Porque tem problemas no dia a dia, na vida a dois, que tem problemas que transcendem a nossa capacidade, que é maior, e a gente vai chegar um momento que, putz, o que eu faço? E a resposta tá lá. Tá em algo que é muito maior do que nós. Maior do que o problema. Lucão, meu parceiro, você tá quieto, mas tá entendendo ou não? Vai ter um relacionamento mais transparente? certeza, Você fica escondendo coisa da sua mulher, você tem que parar com isso, velho. Hã? Fica escondendo coisa da sua mulher, você tem que parar com isso, caramba. Não, calma, eu vou chegando devagar, pô. O que é isso? Essa aqui eu vou te falar que, assim como Ó, você... corta pra três. Corta pra 3, olha aqui, ó. O que você tem pra trazer pra gente hoje, Lucão? Como é que tá as Me coisas aí? identifiquei com várias. Agora, assim, teve uma que eu tava pensando aqui, acho que foi até uma das perguntas que vieram, que é com relação a essa questão que você falou lá no início, de composição do casal. Às vezes você tem papéis para cada um dos lados, né? E eu fiquei curioso porque, às vezes, as situações da vida acabam trazendo... moldando cada uma dessas pessoas. Então, você falou de situações em que às vezes o homem tem o seu papel e a mulher acaba assumindo esse papel. E a galera, acho que hoje na internet, gosta muito de extremos, né? Colocar cada um de cada lado o mais distante possível, e isso acaba gerando conflito. Mas não necessariamente, é porque eu acho que tem como você, eu imagino, na verdade aí já vem a pergunta, que tenha como você ir consertando isso aos poucos, né, pra não ficar aquela coisa 8 ou 80, tipo, ó, se essa pessoa é assim, você tem que largar e não tem como fazer. Eu imagino que em muitos cenários pode se tornar algo tóxico, mas em outros tem um meio campo que você consegue fazer um jogo e ajuda. Porque assim, o casal, a ideia é você compor os dois como uma coisa só. Então, dentro do possível, né, ainda um pouco distante do tóxico, como é que a gente pode identificar que tá passando do ponto e o que eu posso fazer para de repente... remanejar o lado de cada um, sabe? Boa, isso é importante mesmo. Se é a hora de sair, ou se dá pra consertar, é verdade mesmo. Sim. Então, assim, pelos frutos vos conhecereis, né? No sentido de, poxa, tá dando certo, né? Então, vamos continuar com o que tá dando certo, né? Ou, quando começa a pipocar, dá problema, a gente já sente, né? Essa questão dos papéis, enfim, é algo muito individual e é muito único de cada casal. Vamos dizer assim, por isso que o diálogo, a comunicação assertiva é sempre muito bem-vinda. Na verdade, é a respiração do casal, vamos colocar assim. Isso eu digo assertiva porque tem que ser uma comunicação realista. Não adianta a gente imaginar que o outro quer tal coisa ou que o outro está pensando. Não, é isso mesmo, né? Falar em bom tom e tal. O homem, ele tem a função de ser provedor e a mulher a cuidadora do lar, né? Só que esses papéis, eles vão se misturar e o casal vai chegar num comum acordo do que cada um vai fazer. Por exemplo, meu marido, ele é extremamente provedor. E muitas vezes ele fala assim pra mim, por que você tá inventando moda? Do trabalho. Por que você não sossega, né? Se eu quiser, se eu dar isso aqui de chance pra ele, ele deixa eu, né? Fique sossegadinha. Mas eu gosto de trabalhar. Entende? Agora tem uma outra coisa, eu tenho um problema do coração. Eu sou cuidadora da casa. Eu moro num apartamento grande. Não é porque eu sou cuidadora que meu marido não vai me ajudar. Então ele vê que eu tô cansada, que eu tô ofegante, ele nem pergunta, ele vai lá, pega uma vassoura e me ajuda. Caramba. Entende? Então, tem coisas que às vezes não precisa nem ser falado, né? Você vai se misturando no dia a dia e você se dói pelo outro, né? Então, você vai cedendo aqui, cedendo ali. Então, esse papel vai se misturando e se equilibrando, se adequando à realidade de cada um. Nossa, né? Que doideira. Respondido, Lucão? Não. Ô, Fran, por que essa aqui o pessoal se identifica bastante? Tem muita gente que passa por isso, viu? Eu já passei uma vez só na vida. Só uma. Ô, Fran. É verdade. Por que a maioria das pessoas, quando elas são rejeitadas por alguém que ela gostaria muito de ter por perto,
elas correm mais ainda atrás daquela pessoa ao invés de entender essa rejeição e ficar de boa e procurar caçar o que fazer? Bom, existem algumas explicações para isso, né? Aquela que eu te falei do vício também entra aí, tá? Porque você é tão, às vezes, viciado na rejeição que às vezes até você se rejeita. Nossa. Né? Então até você se rejeita em maneiras de autocuidado mesmo. Né? De se proteger, de se precaver, tomar distância de pessoas tóxicas, essas coisas assim. Né? Então você tá tão naquele ciclo ali de rejeição que você nem vê mais quem tá te rejeitando e às vezes é você mesmo. Né? Mas tem também a questão do ego, né? O ser humano tem um ego maior do que a bandeira da Argentina, vamos dizer. Né? Então, assim, eu gosto de dizer que... Nossa, eu tenho que pensar em palavras boas para colocar isso daqui. Sim, não, tá... Não, fala com ele no coração. O nosso maior inimigo é o ego, né? Então, o ego ferido, né, que todo mundo fala, ele é uma das maiores dificuldades de terapeuta lidar ali no setting terapêutico, porque é o que está sangrando ali no momento, né? Então, porque ali mexe, né, com a criança interior da pessoa, com a base ali da estrutura psíquica dela. Então, feriu algo que é muito... que sustenta a existência da pessoa. Né? Então, assim, aos pouquinhos você vai aprendendo que é melhor deixar passar. Isso envolve o processo do perdão, né? Para o outro e o auto-perdão também. Deixa para lá. Né? E quando a gente fala em perdão, eu gosto de sempre trazer essa reflexão que o perdão é uma perda grande. Perdão, né? Não perdi. Né? Então, por isso que é tão difícil, às vezes, né, deixar algumas coisas passar. E como a gente está falando em relacionamento, quando a gente está num relacionamento e, vamos deixar bem enfatizado para o pessoal de casa, tem valores parecidos, é um casamento baseado em maturidade emocional, tá? Assim, claro, tem as coisinhas ali, mas é um relacionamento saudável. Sim. Né? Quando você está num relacionamento assim, com probleminhas no cotidiano, que é normal, você tem que trazer o perdão como um estilo de vida. Porque quem está casado sabe o quanto você tem que estar perdoando. E isso não é se colocar como inferior ou se colocar sujeito a alguma coisa. Não, é que o que a gente vive tá tão bom, é tão maior do que essa picuinha aqui, que deixa pra lá. Até porque os dois devem fazer isso, não é só um... Não, exato. Então não tem como estar embaixo, né? Exato. É por isso que eu gosto de sempre colocar essas considerações. Perfeito. Não, é um relacionamento maduro. Em construção, mas é maduro. Sim. Nossa, show, cara. Só sendo perdoado depois dela, lá você vê o perdão safado. Esse negócio da rejeição é muito doido, meu, quando a gente parar pra pensar, velho. É super comum, inclusive também, por exemplo, é super comum, quanto mais a pessoa corre atrás da outra, mais a outra corre dela. Uhum. E aí é porque, pô, tipo assim, meio que assusta também a outra, né? Pô, você já tá vendo que eu não te quero, já fui claro a todos os pontos e você continua correndo atrás de mim. Sim. Essa pessoa que continua correndo atrás passa mais a imagem ainda pra essa que ela não vale nada, né? Que ela, tipo, não se... Como que ela correndo atrás igual doida vai fazer essa daqui querer ela que tá correndo atrás, sendo que mesmo sendo rejeitada, você tá igual um doido atrás de mim correndo, né? Quase desumano. E assim, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, é um amor muito mais pro ego dela mesma. Sim. Do que pela pessoa. Porque se você for pensar friamente, nem vale a pena. Colocar na balança ali, né? Então, às vezes, ela não se deu conta que não é a perda em si. É o ego ferido. Caraca, deixa eu ver aqui rapidinho o nosso chat do YouTube. Vocês que estão chegando agora, ó. A partir de hoje eu só compro o carro com o marido da Fran. Vamos abrir uma loja.
Essa foi boa. Ai, que da hora. Ó, só pra... O bebezinho tá na área, hein? Ele falou, que belo corte pra câmera 2 na hora certa. Agora não sei se foi irônico ou não. Se foi zoeiro ou não. Alô, bebezinho. Estavam falando super bem de você, ainda bem que foi antes do programa começar. Fique com Deus. Cara, eu quero ver aqui se tem uma questão do pessoal. O Emerson assistindo a gente. Flor, já fui desse jeito. O dedo podre é mulher sem filtro. Só isso. O dedo podre é uma que a gente tava falando no começo, né? Uma mulher sem filtro. Só mulher ou homem também. Tem homem também que fala. Eu já dei uma chorada na vida falando que eu tinha dedo podre também. E aí quando você vai identificar e perceber que na verdade você só tá atraindo aquele padrão de pessoas pela sua frequência, não tem como sua frequência tá aqui e você querer conectar com a frequência daqui. Não vai. Você vai ficar só sonhando mesmo. É humanamente impossível. Mas o que pode fazer? O que a pessoa pode fazer para elevar a frequência dela? Pra elevar o nível de pessoas que ela se conecta na vida dela, assim? O que acontece com o teu corpo se você deixa de comer? Você passa fome, fica fraco. Essas coisas assim, né? Desmaia. O nosso emocional é a mesma coisa, o nosso psicológico é a mesma coisa, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência para qualquer assunto da vida, né? Nós somos corpo, espírito e mente, né? A nossa alma é a nossa mente. Então, essas 3 áreas, elas trabalham juntas diariamente. Então, assim como você alimenta o teu corpo, pelo menos 3 vezes por dia, sim, você precisa alimentar o teu espírito e a sua mente, né, os seus pensamentos todos os dias. Nossa. Então, quanto mais você coloca nutrientes emocionais, autoconhecimento, aprender sobre isso mesmo, psicoeducação, mais conteúdo você vai ter para se proteger. Então, não é qualquer balelinha que vai te levar para um motel, né? É isso. Então, assim, se nutrir. Assim como a gente escolhe se nutrir, ou a gente come frutas, verduras, cereais, ou a gente pode comer só porcaria, fritura, salgadinho, essas coisas assim. Sim. Para o nosso corpo e para nossa mente e para o nosso espírito é a mesma coisa. A gente vai escolher a quantidade e a qualidade de coisa que a gente coloca para dentro da gente. Isso vai impactar em quem a gente escolhe e qual a frequência que a gente vai estar para encaixar. Falando, Fran, em espiritualidade, espiritualmente falando, o sexo, esses de primeiro encontro com pessoas que você nem conhece, tal, é algo que não faz bem pra gente espiritualmente falando? Pra alma? Tem algo que faz mal? Faz mais nem mal? espiritualmente, nem psicologicamente. Né? Porque espiritualmente falando, o sexo é casamento. É a união de 2 carnes, né? Você se torna uma carne só, né? E é uma carne só no intuito de não só físico, é espiritual também. Tá. Né? Você se mistura tanto ali que você se torna a pessoa, ela torna você, né? Se torna um só. E psicologicamente falando, é aquela questão do usar. Você tá ali para usar e para ser usado. Que sentimento dá quando você usa e é usado? Daí a gente volta no assunto do buraco. É verdade. Não tem como preencher. Aí nesse ponto faz sentido. É a hora de voltar no assunto do buraco. Ô, Fran, puta, faz muito sentido mesmo, cara. O que foi, Pedrão? Você já preencheu? Não, seu vazio, para de pensar besteira, velho. Seu vazio mesmo existencial. A gente tem que preencher o buraco constantemente. Caraca, velho. Esse negócio que você falou de estar em contato pra alimentar a alma, alimentar pensamentos, tudo mais. Isso eu já percebi que quanto mais próximo eu tô em contato desse tipo de conteúdos assim que alimentam os pensamentos e tudo mais. Sabe essa questão da afirmação positiva? Não, nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu falar essa besteira aí. É muito doido como a gente, no modo automático da vida, não para pra olhar pra isso. E quando você traz mais consciência pra coisa assim, você para de fato dar uma chance. Afirmações positivas, conteúdos ali que agregam e preenchem a parte dos pensamentos e alma também. Cara, é muito louco como sua semana é outra, seus dias são outros, só que entra um ponto muito importante. Aí você começa a ficar bem
Você não pode achar que você, agora eu também tô com a vida ganha e comecei a afastar, deixa... É igual ir pra academia. Sim. Não é verdade isso aí? Sim. Caraca, aí você precisa estar sempre se nutrindo até o último dia de vida. É assim, às vezes as pessoas pensam assim, eu fiz 2 anos de terapia e ótimo, né? E a terapia também não é o único jeito para isso, né? Existe o emocional blindado aí para você conhecer. Existem outras formas aí de você estar se alimentando e aprendendo a lidar com as próprias emoções. Desenvolvendo inteligência emocional mesmo. Mas, só que às vezes as pessoas pensam assim, eu só vou procurar ajuda, só vou procurar me desenvolver nisso quando tá passando por algo muito terrível. Ou por um processo de rejeição, ou, sei lá, abandono, traição, não sei, né? Sim. E isso, na verdade, tem que ser encarado como prevenção, como um alimento diário. Isso, né? Porque assim, daí você deixar acontecer algo, é como daí você ir para um hospital, tomar remédio, vou passar por uma cirurgia. Daí é algo muito trágico e daí você vai ali remediar. Puta, cara. Né? E vai deixar cicatriz. No emocional blindado, você faz esse caminho assim com as pessoas mesmo? Tipo, da pessoa se nutrir sempre, tudo mais, tá sempre alinhado? É literalmente um alinhamento de corpo, espírito e mente. Né? Então é justamente você conseguir ter esse equilíbrio, inclusive a nível de frequência, né? E para você estar ali aprendendo a lidar com o seu emocional. Por quê? Dificilmente a gente vem de uma família que a gente tenha aprendido a lidar com as emoções. Né? A gente cresceu escutando assim, engole o choro. Não foi nada, levanta. Então, sem querer, inconscientemente, até por falta, não é maldade dos nossos pais. Eles também não tiveram, né? Só que em vez da gente ser ensinado a olhar para aquilo, peraí, o que eu faço com essa raiva? Esse é um assunto que eu tenho constantemente em assunto com as minhas filhas. A minha caçula hoje está com 12 anos e ela, mãe, o que eu faço com essa raiva? Né? Porque a gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes, eu falo para ela correr. Às vezes, eu tenho uma filha de 17 anos, ela tá estudando para medicina agora. Amanda, caramba, filha, eu te amo. Ela fez um post para mim no Dia das Mães, né? Elas acham que assim que eu sou a melhor mãe do mundo. Elas são, né? Então elas fazem aquelas declarações, textão, tal, né? Daí ela bem assim, começou a me descrever, né? Fazendo aquela declaração, porque minha mãe sempre fez isso, sempre conversou, sempre tal, né? E a minha mãe é aquela mãe que manda eu pular quando eu estou ansiosa. Isso é da hora. E eu vou explicar aqui, né? É que assim, dependendo do grau da ansiedade, né? Existem técnicas para se lidar com cada tipo de ansiedade. Se eu conheço e ensino isso para as pessoas que eu trabalho, que eu cuido, por que eu não vou ensinar para as minhas filhas? Então elas sabem. E então, às vezes, dependendo do tipo da ansiedade que tá ali, ela só tem que desviar o foco do problema. Né? Então, o teu cérebro, ele precisa só sair um pouquinho do problema para ele ter clareza, os teus batimentos cardíacos diminuírem, tua pupila voltar ao normal, né? Daí tua respiração volta ao normal, daí você consegue pensar com mais clareza, vai mais oxigênio pro cérebro. Total. Então, às vezes ela tá, não sei o que, porque amanhã é a prova de matemática, não sei o que, blá, 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 blá. Desfoca. Filha, pula, 50 pulinhos. Daí ela vai falando comigo assim, 49, 50. Ela já nem lembra mais o que era, né? Então, enfim, existem várias técnicas, segurar gelo, enfim, né? Então, segurar gelo é foda. Várias coisas eu faço para elas e elas veem que funcionam. Então, o que eu faço quando eu tô ensinando elas? Eu tô preparando elas para serem adultos que vão ter dificuldades, vão ter problemas, nem sempre vai ter alguém para dar suporte, talvez eu nem esteja aqui. Sim. Mas elas vão conseguir se autorregular. Mas ninguém ensina, ninguém pode dizer, mas 98% da população não ensina isso pros filhos. Sim. Eu não fui ensinar, fui aprender depois, né? Faculdade, pós-graduação, mestrado, tal. Né? Mas será que com a quantidade de informação que a gente tem hoje também, que a gente fala sobre isso na internet, a gente vê muitas pessoas também, tem as que não são, mas tem muitas pessoas qualificadas falando sobre isso também, né? Sobre emoção, controlar a emoção, entender e tudo mais, aprender a lidar com elas, ansiedade. Será que, por conta disso, as próximas gerações, elas tendem a, pelo fato de ter mais acesso,
ter mais consciência e assim lidar melhor com isso? Ou tem outro contraponto aí que você fala né, também é perigoso por conta de outra coisa que... Eu acho difícil porque o estilo de vida está cada vez mais doentio, né? Tem gente que fala assim, poxa, agora tem doenças da moda, e tem doenças da moda mesmo, TDAH, essas coisas assim, né? Ah, mas antigamente não ouvia-se falar em tal coisa, ansiedade, em TDAH, essas coisas assim. Não, claro, não se ouvia falar, mas não significa que não existia. Então, hoje existe ciência desenvolvida para conseguir identificar esse tipo de coisa. Então, nós estamos cada vez menos conectados entre a gente, mais conectados na tecnologia. Não que a tecnologia seja um problema, mas gera... Isso daqui é a maior causa de ansiedade da atualidade. Celular. Né? Esse scrollar a tela, ela ativa regiões do nosso cérebro que deveriam ser ativadas só em situação de extremo perigo. Ah, é? Então ela vai liberando substâncias extremamente tóxicas que deixam o nosso corpo mais ácido, que gera mais doença. Você fica mais propenso a câncer, blá 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 blá. Olha que doido. Né? A gente não está aqui fazendo sensacionalismo, mas é ciência. Né? Então, assim, o nosso estilo de vida está cada vez mais sedentário, sem exercício, com menos acesso a coisas naturais, mais industrializados, tudo para ter menos gasto de tempo, mas na verdade a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo. Não tem como. É aquilo, né? Parece que você está ganhando. Seria tão fácil se desse pra ganhar tempo de vida desse jeito, né? Sim. Na verdade, você acha que tá ganhando aqui, mas tá perdendo muito mais lá na frente. Com certeza a conta vai chegar. Outra coisa que é fundamental para essa pergunta que você me falou, né? Que você fez. Tem muito conteúdo bom sendo feito na internet. A maioria são pessoas despreparadas falando de saúde mental. Mas tem gente boa falando. Só que... boa parte dos profissionais, ou vou dizer aqui especificamente terapeutas e psicólogos, eles cuidam da saúde mental desconsiderando o corpo, né? Cuidam só da mente. Sim. E, quiçá, vamos colocar aqui, né? Quiçá cuidando da espiritualidade. Então, quando a psicologia vê o ser humano reduzido só à mente, ou só a mente e o corpo, está acontecendo uma redução do que é ser humano. Não. Porque está desconsiderando uma esfera extremamente reguladora das emoções, que é a espiritualidade. Nossa. Então tem profissionais que se acham muito bons, que estudam tal, mas eles não percebem que eles estão reduzindo o ser humano quando eles não falam de espiritualidade. Porque nós somos corpo, espírito e mente. Né? Nossa, essa questão, só para eu voltar ali que eu fiquei curioso também da questão do celular, do scrollar a tela ali, você falou que ativa os, como é que é a raiva? Regiões do cérebro que só liberariam em casos que você falou de muito estresse. De extrema necessidade de proteção, né? De fuga ou luta. Isso por quê? Porque se eu parar para pensar aqui agora... Eu acredito que, porque as pessoas rolam a tela, porque elas estão sempre buscando algo ali, tipo assim, elas não sabem o que vem, mesmo assim estão rolando, né? Você tá querendo algo que vai te dar dopamina ali, né? Pra caramba, e você fica rolando. Mas por que isso é o mesmo hormônio comparado, assim, com esse negócio da extrema fuga ali, sei lá, que você acabou de citar? É que assim, ó, eu acho que você já deve ter ouvido falar que uma criança de 8 anos hoje tem mais informação do que uma pessoa de... do que uma pessoa de 80 anos de idade, né? Enfim, então assim, primeiro que é um excesso de informações. O nosso cérebro, ele não é digital, ele é analógico. Né? Então, assim, a gente ficar exposto à tecnologia, claro, nosso cérebro acaba se adaptando para isso, tem a neuroplasticidade, tem tudo isso, só que tudo que é em excesso faz mal. Né, tecnologia também. Esse negócio de rolar a tela é porque é algo novo que vem. Né? Você fica ali na expectativa. Então, se você for pensar numa pessoa, sei lá, de 60 anos atrás, o que ela tinha de novidade? Né? Assim, inclusive, o que o cérebro dela tinha que lidar que era algo muito novo?
né, que não estava ali. Então, o nosso cérebro ele busca constantemente por padrões. Sim. Né? Tanto que você acaba se identificando com pessoas que parecem com você, que tem o teu estilão ali e tal, né? Por quê? Porque ele tenta encontrar padrões para se encaixar, né? Então, quando aparecem coisas diferentes, coloca ele num estado de apreensão. Peraí, o que vem? Né? Então, ao mesmo tempo que libera dopamina, também libera estresse. Nossa, que doideira. Você já ficou rolando o dia inteiro, no final do dia você não fica mais ansioso? Não, eu digo pra você assim, eu observo tanto que eu não preciso nem rolar o dia inteiro. Às vezes você perde 1 hora, que a gente fala, não, perde, às vezes perde tranquilamente 1 hora ali no Instagram, não sei o que, até mais às vezes, mas eu já percebo que já o cérebro não rende igual rende num dia que você não tá pegado no celular. E a gente que trabalha ainda com isso, às vezes dá até um... Não, eu falo assim... Dá vontade às vezes de falar assim, nem quero tá longe, não sei o que, se não fosse o trabalho que trouxesse eu pra cá, eu ia ficar um tempão sem ver isso aqui, sabe? Tipo, dentro dessas mesmo, vamos fazer um retiro espiritual aí, mas vamos todo mundo aí pra Amazônia, pô, tá ligado, sei lá, pô, tentar entrar numa onda mais... Sabe? Vamos parar esse programa. Aí eu volto mais forte, sabe? Entendendo tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do pessoal também, Fran, porque é um momento que a gente abre também pra ver o que... Se o Lucão ou o Pedrão ou os nossos convidados tiverem uma pergunta nesse momento ali, ó, quiser mandar... Fiquei sabendo que tem da boa aqui. O nosso estrategista aí, o homem tá tem como? Da boa aqui, ó. O homem tá elegante. Ó o cara. Chega aí, velho. Se apresente, cidade, brincadeira. Meu nome é William de Massachusetts. Aí, chegou na energia. Ô, Fred, deixa eu te perguntar um negócio. Como o assunto é relacionamento e vocês estavam falando sobre frequência, qual que é a importância de casais que querem se tornar casais melhores identificarem o ciclo de casais onde eles estão, o que eles estão andando? Porque eu vou trazer um exemplo. Por exemplo. Quando eu conheci vocês, principalmente quando eu conheci o Caio, eu me tornei um marido melhor. Por conta de ter o Caio como exemplo, né? Quando eu lembro de algumas questões do meu pai com a minha mãe em casa, eu também não repito isso em casa, ou repito alguns comportamentos em casa porque foram bons comportamentos. Meu pai, ele nunca gritou com a minha mãe, não pelo menos na nossa frente. Então eu nunca gritei, nunca tratei minha mulher como um amigo meu, por exemplo. Então, qual que é a importância, e psicologicamente falando, a modelagem de bons casais, de andar com bons casais? Então vamos lá. Excelente pergunta, né? Adoro pergunta, né, que nem vocês estão trazendo. Existe um estudo que foi feito com pessoas em quantidade, como se fosse assim um anfiteatro, um auditório grande. Sim. E existiam medições de frequência de ondas cerebrais. E as pessoas, quando entraram ali, cada pessoa vem de uma situação, né, tá pensando em alguma coisa diferente. Então, cada pessoa tinha a sua onda diferente, né? As ondas estavam ali em frequências diferentes. Um monte de gente junto. Sim. Depois de um tempo ali de 10, 15 minutos, aquilo ali começou a se uniformizar, né? O balanço das ondas de um cérebro para o outro, de pessoa para outra. Até que lá por 30 minutos, 40 minutos, todo mundo no mesmo auditório, em silêncio, as ondas ficaram extremamente equalizadas. Que isso? Então, os nossos cérebros, da gente tá aqui falando de onda. Isso aqui é ciência, não tem nada de misticismo, nada, né? Os nossos cérebros entram numa sintonia. Sim. Tá? Então, essa é uma das explicações. Quando a gente fala em frequência, né? Às vezes as pessoas pensam assim que é algo muito esotérico. Não, mas é ciência. A gente acaba entrando na frequência, sendo ela ruim ou boa. Agora, quando você vê pessoas que te inspiram, né? Agora pensando na parte psicológica ali. Eu também tenho casais que eu pensava assim, poxa, será que um dia eu vou ter um casamento assim? Né? E foram casais que eu me espelhava. Isso acho que não só para questão de relacionamento, mas para tudo na vida. Né? A gente acaba, poxa, que legal eu construir isso. Nunca tinha pensado nessa ideia, mas a partir de agora eu vou trazer isso aqui para minha casa, para a educação do meu filho, da minha filha. Né? Então, de certa forma, o ser humano ele precisa de um modelo para se espelhar. Tá aí Jesus, que mudou a história, a gente se espelha nele até hoje em dia. Né? Então,
ter casais, né, que já passaram por muito mais coisas que a gente, que já vivenciaram, que se tratam com respeito, sempre é bem-vindo, né? Sempre vai ter o que agregar um cabelinho branco ali, né, na vida da gente. Aí é um homem evoluindo, ele falou como marido, só de conhecer o seu marido, né? Você tá Sim, falando. sim. Aí, você se casou depois de conhecer ele? Já, puxa aí pra ele, ele tá contando, peraí, rapidinho, peraí, né? Pô, manda lá. Quando a gente conheceu a Fran e o Caio, a gente não era casado. A gente morava junto. É o casamento brasileiro, né? Que ajunta as coisas. Depois que a gente conheceu o Caio e a Fran, a gente se casou, né? A gente fez de acordo com a Bíblia fala. Mesmo morando junto, a gente passou 8 meses sem nenhuma relação. Preparou todo o casamento. Aí depois a gente se casou. É mesmo, mano? Sim. 8 meses sem vocês ali pra poder seguir o padrão da Bíblia? Exatamente. Por conta de quê? Referências de bons casais. Tinha a Fran e o Caio. Aí todos os nossos amigos que estavam em volta São também assim. seguiam esse modelo de casamento. E até só pra finalizar aqui, Fica à vontade. que é quando eu não morava aqui em São Paulo e não tinha interação com o Caio, nem com a Fran e nem com os amigos que a gente tem hoje, eu lembro que alguns amigos meus, eles reclamavam das esposas. E por mais que a minha mulher seja muito boa, seja muito inteligente, muito competente, muito bonita, volta e meia, por exemplo, ela reclamava de alguma coisa, eu já pensava que nem aqueles meus amigos pensavam. Nossa, minha mulher é chata, hein? Ah, velho. Só que era o quê? Era eu repetindo o padrão que os meus amigos também repetiam. Que tava ali, Exatamente. Cacete, velho. Então, quando as pessoas falam que né, o relacionamento não dá certo, muitas vezes é porque ela está perto de outras pessoas que os relacionamentos também não dão certo. E que é o que mais tá tendo por aí ultimamente, assim. Então, cerquem-se de bons exemplos, cara. Olha a importância do exemplo, como é doido de estar perto de pessoas assim. Sim, sim. Você sabe, e outra coisa, eu e a Aline também, engraçado que eu comecei a estudar sobre relacionamento e tudo mais, mas assim, as coisas mesmo darem certo, aqui, né, depois do programa, depois de falar muito sobre isso, entender sobre isso, estar perto de pessoas que têm bons relacionamentos, muitas pessoas que vêm aqui têm casamentos longos iguais aos seus, assim, e que só tá começando, né, você sabe. Ainda bem mais 60 anos junto, Sim, 80. amém. E isso é muito doido, porque você começa a viver esse padrão, você começa a se basear na hora de tomar as decisões, na hora de pensar em entrar numa discussão, na hora de tudo. Por isso que é importante quando as pessoas acompanham mesmo esses tipos de conteúdo, assim, sabe? Que você traz, que a gente traz, potencializando vozes como as suas, porque a gente sabe da importância que faz na vida das pessoas. Às vezes as pessoas não têm contato com ninguém, perto. Sim. Mas isso aqui é estar perto. Isso aqui é tá perto, ela tá na mesma conversa aqui com a gente, sabe? Na roda. Ó, e que eles sintam, né, a sinergia, o que a gente tá tendo aqui agora, nesse momento, que passe pro outro lado da câmera, que né? a onda chegue também, né? Ó, tem uma pergunta ali no canto. Mande para nós, por favor, então. Bora. Olha lá aí. Tudo bem? Meu nome é Carla, sou assessora de imprensa da Fran. Boa, Carla. Estar aqui num podcast desse como relacionamento, a Fran conhece a minha história. Então, uma pergunta que eu vou fazer, Fran, é como se fosse muitas Carlas aí do outro lado, né? Como quebrar o padrão de repetição de relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós? Seja para quem já é casado, para pessoas que são divorciadas e querem entrar em um relacionamento, e como ela analisar se ela está entrando novamente nesse padrão de repetição, e para quem quer se relacionar. Boa demais, Carla. Obrigado, hein? Muito, muito boa pergunta. Amada. Carlas amadas. Vamos lá. Primeira coisa é a pessoa ter consciência, né, de que ela está repetindo padrões. Porque às vezes acontece muito da gente olhar para coisas dos nossos pais. Poxa, isso jamais farei. Mas a gente está fazendo, né? Sim, então isso é a nível inconsciente. Dificilmente a gente se dá conta sozinho. A gente vai aprender isso dentro do relacionamento. Quando começa ali a dar faísca, de, poxa, peraí. Mas olha lá, né? Então eu tô repetindo. O mesmo padrão. Então, por isso que eu vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto sempre de falar que um dos principais enxovais para um casamento, né? Às vezes as pessoas pensam, eu quero comprar fronhas, travesseiros, toalha de mesa, de banho, né? Eu acho que o principal enxoval para se fazer é um enxoval emocional.
de autoconhecimento, né? De indivíduo para depois se tornarem um só. Por quê? Porque depois que a gente tá lá, é mais difícil mudar algumas coisinhas. Porque aqui nesse caso, um padrão, ele começou a se manifestar e se repetir da minha vida, né? Da minha infância, da minha família, começou a reverberar aqui no meu casamento atual. Só que, de certa forma, o meu marido, ele alimenta isso. Ou vice-versa. Né? Então, assim, se eu, digamos, trago o hábito de explodir, de gritar, Sim. na minha casa, alguma coisa assim, de alguma forma o meu marido sustenta isso. Então, nunca é algo isolado. Sempre está em conjunto, um alimenta o vício do outro. Então, fica um pouquinho mais difícil de romper esse ciclo. Saquei. Mas o casamento, ele é um esforço de 2. Então, terapia de casal, conversa, vamos fazer isso aqui dar certo? Eu estou disposto aqui a me despir completamente. E o verdadeiro se despir não é tirar a roupa do corpo, é tirar a roupa da alma. Ó, eu trago essa bagagem aqui da minha família, e você traz a sua família, mas a gente quer fazer diferente. Sim. E pra gente ensinar algo diferente pro nosso filho, é na gente que tem que quebrar. É difícil, eu sei, mas vamos fazer isso aqui dar certo junto? Né? Então, 2 precisam se esforçar. Sim. Esse mesmo. é o ideal. Nossa. Assim, é muito importante fazer isso, velho. Caceta, muito legal mesmo. Ia complementar alguma coisa, cara? Não, pra gente... Só isso mesmo, muito bom. Obrigado pela participação, hein? De vocês dois, hein? Vocês dois aí já... Tá enjoado já. Aqui, ó, Fran, tem uma questão aqui da Luziane, é isso? Acho que é. Por que uma pessoa que foi a melhor anos atrás não consegue manter essa qualidade? Seria uma ilusão? Ela já tá se sentindo iludida por alguém que foi muito bom com ela e não é mais? Não sei. Ó, vou até repetir, tá? Por que uma pessoa que foi a melhor anos atrás não consegue manter essa qualidade? Seria uma ilusão? Provavelmente ela nunca foi. Né? Ninguém mantém o rótulo, a máscara por muito tempo. Anos atrás, né? E provavelmente ela nunca foi, né? Claro, cada caso é um caso. Mas provavelmente a gente não quer ver. Porque no início do relacionamento, os primeiros anos ali, a gente mostra o que a gente quer mostrar. Sim. E às vezes a pessoa dá sinal, mas a gente prefere... Né? Inclusive, a gente falando daquela sopinha química do cérebro, né? Quando a gente está apaixonado, né? Existe até vídeos aí na internet que vocês podem procurar, química da paixão. Procurem, né? Explicação da neurociência para paixão. Então, existem substâncias que se misturam no nosso cérebro, a gente fica burro, né? A gente fica... que só se misturam quando a gente está apaixonado. Ou seja, o nosso cérebro ele entra num estado de demência. Demência emocional. Olha que doido. E aquilo ali dura meses. Cacete. É possível, e agora é uma questão pessoal, porque eu já tô com a cabeça longe de outra coisa. Hein? Essa questão da demência e da paixão, a gente pode ter várias vezes na vida, ela se repetir várias vezes, de acordo com uma pessoa nova, a gente fica demente de novo, uma pessoa fica demente de novo. Um bom produto. Tem gente que Tem gente que vai passar a vida inteira assim. Caralho, descubra se é demência ou amor. Né? Mas caraca, é bem interessante. Caralho, é verdade mesmo, né? E às vezes você acha que é só comportamental, porque você tá repetindo um padrão que você aprendeu na tua família, mas às vezes é químico também. Sim. Então é legal ter esse olhar assim, holístico, né? Porque quando você tem essa visão completa, a pessoa sai mais fácil do buraco. Mais fácil e mais rápido. Cara, quem não acredita que a gente traz heranças, assim, também comportamentais, emocionais, tudo mais, é assim, obviamente vai continuar não acreditando depois do que eu falar só porque eu falei, né? Mas é muito louco como eu percebo mesmo assim, eu gosto de ficar analisando muitos pensamentos, as coisas e tudo mais, e quando você percebe que você vai ter uma atitude, ou o seu cérebro, o seu corpo querendo ter uma atitude,
que você é daquelas que você olha e fala assim, meu, isso eu não faria, que você viu seus pais fazendo, né? E por que eu tô querendo fazer, às vezes, no momento de estresse, o caramba? Então é muito legal quando você percebe, você consegue impedir de que aquele padrão se repita, assim. É quase que, porra, ganhar uma batalha, assim, sabe? É muito doido. Porque se deixar no automático, você vai repetir tudo. Sim. Então se você traz esse negócio pra consciência, né? Fala assim, não, não vai repetir, não repete, não... Puta, isso é muito doido. Eu me preocupo muito com isso que você falou, esse negócio da criação dos filhos. Pô, pelo menos todos os pais deveriam se preocupar, né? Mas assim, pô, eu queria que ele crescesse com exemplos bons, né? Que você é uma pessoa boa. Só que também eu falo, mas qual que é? Todo mundo, acho que quando tem filho, o primeiro filho, ele fica, né? Mas qual que é? O que eu mostro? Qual que é o certo? O que eu falo? O que eu não falo? E briga, e grita ou não? Mas aí tem hora que tem que fazer, tem hora que... É mó doideira. Sim. Mas assim, se você pudesse dar um conselho pra criação dos filhos assim, claro que eu sei que você deve ter um repertório, mas se pudesse trazer um pra gente assim, mais... O que você diria, assim, pra criar bons filhos? Olha, primeiro, para criar bons filhos, escolha um parceiro bom, né? Invista em você, cresça emocionalmente, né? Desenvolva maturidade emocional. Escolha bem um parceiro, né? A altura, na mesma frequência ali. E daí, em conjunto, em conversa, vocês, né, com valores parecidos, vocês vão combinar que caminho que vocês vão ter ali para educar os filhos. Uma coisa que eu falo lá em casa, e para mim é uma das maiores expressões de amor que eu posso falar, tanto para o meu marido quanto para as minhas filhas, que eu tenho 3 filhas. Eu falo assim, eu quero que vocês casem com um homem parecido com o pai de vocês. Não aceite nada menos, só mais. Porque eu sei que ele é respeitoso, trabalhador, honesto, correto, né? Então, assim, elas cresceram num lar de paz e de amor. Então, assim, é o padrão que elas conhecem, mas vai que, né? Então, assim, escolha alguém para casar que seja muito parecido com o papai. Nossa, cara. Né? Então, assim, você vê que uma coisa puxa a outra quando você começa a investir em você e crescer internamente. É o exemplo mesmo, né, cara? O exemplo é o maior. Daí você atrai uma pessoa parecida na mesma frequência, daí vocês pensam mais ou menos parecido de educação. Claro que vai ter arestas. Sim. São pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, mas isso vai se acertando, né? Claro, é melhor encontrar, é aquilo que a gente tava conversando, né? É melhor encontrar uma pessoa boa que você só vai ajustar no detalhe do que uma pessoa boa de detalhe que você tem que transformar ela na pessoa boa. Tá ligado? Caceta. Eu tive um relacionamento. Já vai lembrando das tragédias já. Todo mundo tem na vida. Todo mundo tem, não dá pra dizer que, né? Nunca bebi dessa água. Que ele falava assim: você tem que me mudar. Você que é psicóloga. Nem ferrado. Tipo, a responsabilidade dele mudar, dele ser melhor, tava em mim. Aquilo doía assim no ouvido. Não é isso que eu quero. Caceta. É mais ou menos isso, entende? Então, às vezes, a pessoa ela tem que olhar esse tipo de coisa e entender que não é um sinal bobo. Caraca. Não, é um farol ali falando, caramba, cai fora, sai disso, ainda dá tempo. Depois que você tem filho, fica muito mais difícil. Depois que você casa. Caraca, que aula! Foi o comentário da Vitória aqui, e é verdade, hein, Vitória? Mais uma aula daquelas assim, pra conta, hein? Pedrão, você não fica falando mal dos outros mais, na moral, por favor, manter depois disso que ela tá falando, você só vai ficar atrás de gente que fala mal dos outros, aí vai ficar reclamando da pessoa que você atrai. Parar o rolo, não acorda com isso aí não, hein? Antes da gente caminhar aqui pra nossa linha final, existe uma... Vou pegar vocês e saia justa aí, véio, esses dois aí. Não tem como assistir um programa como esse e não sair com um grande aprendizado. Sim. Então eu queria saber de vocês aí, qual foi o grande aprendizado do programa de hoje, algo que você vai levar pra sua vida, Lucão e Pedrão. Quem quiser começar primeiro, Cara, estenda a mão. Até antes eu queria um espaço para mais uma perguntinha. Não, vai, Lucão, tô falando você, não dá espaço pra ele não. Caramba, Vai, Pedrão. Tchau. Manda aquela melhor pergunta que você tem, Pedrão. Brincadeira, o Pedrão tem passe livre, cacete. Ô, Fran, você falou muito sobre clareza e autoconhecimento, né?
E, pô, a gente começa uma dieta, começa a ir pra academia, você começa a ver o resultado e você consegue conservar aquele comportamento, né? Através dos micro-resultados. Como é que é isso em relação ao autoconhecimento, que é uma coisa mais abstrata, né? Como é que funciona? Você trouxe a resposta já. É exatamente isso. Quando você começa a entrar na academia, você começa a ver vídeos de alimentação, você começa a tomar mais água, você começa a dormir cedo, acordar cedo, né? Então, você se atrai por conteúdos assim, conversa com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, né? Então, uma coisa puxa a outra. Para relacionamento, é a mesma coisa, né? Para autoconhecimento, né? Vamos colocar assim. Porque quando você tem um insight de você, puxa, caramba, isso que eu falei era exatamente o que o meu pai falava. E que eu falava que eu não ia. Real. Quando você tem esses insights dentro de você, por mais que é ruim perceber, vem aquela sensaçãozinha assim, caramba, que legal. Né? Então, esse pequeno passo te motiva a continuar acordado, né? Wake up ali, desperto para você mesmo. Show, verdade. Então, e uma coisa vai levando a outra, no sentido de você começa a fazer acordos com você mesmo. Olha, esse tipo de coisa que eu não aceito mais na minha vida. Eu não vou faltar mais, eu não falto respeito com ninguém, então eu não aceito mais que ninguém falte respeito comigo. Então, eu estabeleço esse limite e eu vou manter esse limite. Então, você vai fazendo esses micro acordos com você mesmo, do que você quer, que isso vai te trazendo uma sensação de prazer tão grande, que quando você vê, você está mergulhado nesse processo de autoconhecimento. Né? Daí, aquela menina que você queria, às vezes desejou anos, poxa, não cabe mais no meu sonho. Isso é comum, hein? Corri tanto atrás dela, mas hoje eu vejo que tem que ser uma rainha, não ela. Nossa. Né? Perfeito, Então, perfeito. é assim, uma coisinha vai puxando outra. Muito obrigado, Fran. Show demais. Eu tô chamando aqui o pessoal do YouTube agora também para postar lá no Instagram do Papo Mil Grau. E antes então da gente caminhar para nossa finalização, eu queria deixar claro que eu tava dando uma olhada aqui e 200 pessoas assistindo simultâneo, mais de 1.500 pessoas passaram já pela live, e aí você vê o pessoal esquecendo de deixar um likezinho, um Cadê o gostei like? ali. Então vamos pelo menos fazer os Pelo 200 amor de likes Deus. ali, porque isso é importante pra gente. Se você tá aqui até agora, é que você tá gostando da mensagem. Então você dando seu joinha e seu like ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. E outra coisa também que é loucura, 80% das pessoas que assistem o Papo Mil Grau, segundo o Analytics lá do YouTube, não são inscritas no canal. Então já teriam mais de 2 milhões de inscritos se o pessoal que assiste se inscrevesse. É muito importante a sua inscrição, porque a gente consegue chegar cada vez mais em convidados assim, ó, de altíssimo nível, e é por isso você sabe. Então, para você não custa nada, mas pra gente é algo incrível para dar esses passos maiores, tá? E continuar trazendo conteúdos, convidados de altíssima qualidade para sua noite de segunda, terça ou até mesmo de sábado-feira. Muito obrigado pela sua audiência, mas não acabou não, calma aí. Eu quero saber o que eles aprenderam ali no canto. Digam para mim, meninos, qual é a conclusão final desse programa? Ó, deixa eu te falar que eu já vi gente viciada em várias coisas. Cortou para 3? Cortei pra 3, tá aqui, ó. Aí Tchauzinho, sim. ó. Agora, no de hoje, pra mim, a grande novidade é que dá pra você ficar viciado em sofrer, aparentemente, né? O cara curte muito entrar numa vibe errada, num relacionamento errado e se manter lá dentro pelo máximo tempo possível, assim. Que loucura. Parece contraditório, né? Você fala que você não fica viciado em sofrer, né? Geralmente você tende a escutar de pessoas que ficam viciadas em coisas que te trazem prazer, né? Então, a pessoa é viciada em jogar, a pessoa é viciada em comer, a pessoa é viciada em açúcar, né? Agora, viciada em sofrer... E o essa mais aí... doido é como o sofrer dá a dopamina e o prazer pra ela, caramba. Tá ligado? Isso que é uma loucura, porque ela tá tendo prazer de alguma maneira. Aquilo tá causando isso. E isso é a nível inconsciente. Né? A pessoa não percebe. Existe vícios inconscientes e conscientes. O jogo, por exemplo, se tornou consciente, né? Porque a pessoa sabe, tá ali e busca isso, mas antes disso ela já desejava. Então ela já alimentou, antes dela começar a jogar, ela já alimentou aquele vício a nível inconsciente. Será?
né? Então você flerta com um vício repetidas vezes, assim, vai. Daí isso vai crescendo. Que nem pornografia, que nem, enfim, tantas outras coisas. Isso destrói casamento, hein? Nossa. Nossa. E vidas. E vidas E vidas. mesmo. Nossa, os caras que perdem força, hein? Mas vai ter um programa aqui só de pornografia. Um programa de 2 horas só disso. Eu vou encontrar a pessoa certa também pra gente aprofundar nesse assunto. Muito Vocês legal. entenderem a dimensão que é isso e o quão destruidor é. E o pior de tudo, é tão sutil que a pessoa nem percebe. Yeah. Vai entrando tão de boa. Né, Bruno? O negócio é louco, né? Você que gosta das coisas. Antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, eu quero deixar claro que o Instagram dela está aqui na nossa descrição. Então sigam muito nossa convidada. Se você chegou na metade ou meio pro final do programa e está assistindo até agora, volte do começo que vale muito a pena. Para mim, pelo menos, ficou muito claro o que faz a gente atrair pessoas que a gente acredita serem desejadas na nossa vida e que a gente sai falando mal dela para todo mundo. Então, vai por mim. O problema não é aquela pessoa não, viu? A questão mesmo principal tá dentro de você e assim, depende de você querer aceitar isso e começar a olhar para você mais profundamente, né? Vamos dizer assim. Se você não conseguiu entender de fato como e por que isso, você me desculpa, você precisa elevar o seu nível de brincadeira. Assiste o programa de novo, porque foi muito claro, né? Tudo que a Pro falou, mas brincadeiras à parte, assiste o programa de novo caso seja necessário. Não esqueça de se inscrever. E Fran, muitíssimo obrigado, viu? Pela participação. Fique à vontade para dar um recado para a Cleide, que é minha câmera aqui, que o pessoal tá te assistindo por ela, tá? Manda o seu recado para o pessoal. Suas considerações finais. Queridos, acho que hoje pode ser um dia do basta para você, no sentido de, caramba, chega de sofrer, deixa eu começar a fazer as coisas certas. Então, hoje você tem a oportunidade de dar um restart aí na tua vida amorosa e falar assim, esse é um marco na minha vida. Depois que eu assistir esse podcast, eu vou fazer algo diferente daqui para frente. Vou investir em mim, vou cuidar de mim diariamente, do meu corpo, espírito e mente, porque com certeza a pessoa certa vai chegar ou o meu relacionamento vai se estabelecer de uma forma mais saudável. Com certeza, eu acredito que esse daqui pode ser um marco definitivo para sua vida amorosa. Nossa, show demais, Fran. Muito obrigado para você que está nos assistindo. Agradecer mais uma vez a Fran. Trabalho incrível que está fazendo. Continue a equipe toda. Parabéns, de verdade mesmo. Portas abertas para vocês precisarem. Obrigada, aí, obrigada, equipe. Um prazer estar aqui. E manda o bebezinho se lascar, viu, Fran? Quando você vê ele. Bebezinho vai se lascar. Isso, Fran. Boa. Tá em Portugal agora falando peroquenô, né, Portugal. Tão bom que pra substituir colocaram 2. Você viu? Que é isso? Você tá maluco? E ainda tá faltando a mineração, viu? Do programa que vocês não fizeram, eu acredito, né? Que ele fazia. Galera, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Amanhã estaremos de volta, tá bom? Tamo junto, inscreva no canal. E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil. E Taboão da Serra também chegou ao final. Um beijo, muito obrigado, hein? Fui, tamo junto. Só